graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para levar mais uma mensagem da graça de Deus, ou seja, a gente vai falar do livro da lei, mas também estaremos falando da graça de Deus, do livro da graça. E desde já quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais essa oportunidade de estar aqui levando mais um estudo aqui da parte de Deus para os amados irmãos, né? Espero aí também que os irmãos já estejam aí com suas Bíblias na mão, porque a minha já está aqui, porque isso é muito importante, você acompanhar as nossas mensagens com a sua Bíblia, né? Onde está a palavra de Deus na mão. Isso é muito importante. Olha, abençoado, eu peço que assista esse vídeo até o final, para que você tenha um melhor entendimento acerca da verdade. Eu peço que você assista, porque algumas pessoas assistem só pouco tempo. E o que está acontecendo? Algumas pessoas, por ver uma Bíblia dessa grossura, elas desanimam só de ver e não se preocupa em estudar a palavra de Deus. Então as pessoas não se interessam em ler, não se interessam em aprender, às vezes desanima rapidamente. Então eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final, e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Reconciliados em Cristo, e que você, lá se você achar alguma mensagem edificadora, que você compartilhe, se inscreva no canal. Eu creio que você já está vendo aí o tema da nossa live, né, do nosso estudo nessa noite, né? Resolvi fazer agora porque é o Espírito Santo de Deus que manda, né? E haverá um só pastor, e haverá apenas um pastor. Olha, isso é muito interessante, pessoal. Por que é muito interessante? Porque até hoje as pessoas costumam dizer que Jesus Cristo é o pastor. Mas aí eu te pergunto, será que ele ainda é o pastor das ovelhas? Será que é? Então nós iremos ver nessa noite aqui que se é ou não é, para quem que ele veio, para quem que não veio. E a partir disso daí, a gente pode analisar por que tem tantos pastores ainda nos dias de hoje. Se é o próprio Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ou seja, o próprio Deus em carne e sangue, disse a ninguém chame de padre, a ninguém chame de mestre, porque há um só. Então se ele disse isso daí, é porque não era para chamar mais ninguém de pastores, de padre, de mestre, né? Porque há um só mestre. Então a nossa mensagem hoje, nessa noite, vai falar acerca, e haverá um só pastor. Essa passagem você encontra aí em João 10:16. Só que, abençoado, nós vamos começar em João 10, e vamos ler aqui o verso 10:10, né? É uma passagem aí bastante conhecida, de forma torcida pelo sistema religioso. Essa passagem, né? Onde eles costumam dizer que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas como esse título de pastor não foi dado para ninguém nos dias de hoje, essa passagem de João 10:10 também não se refere a um diabo aí, como as pessoas estão imaginando, como estão pregando por aí. Abra sua Bíblia aí em João 10:10 e você vai ver que não está falando de diabo, está falando do ladrão. Olha, pessoal, acompanha comigo. Olha aqui. João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Pegue a sua Bíblia, abençoado, e analisa para você ver se não é o que eu estou lendo. Está falando, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eles estão pegando essa passagem, estão torcendo, e nós em graça estamos distorcendo e deixando ela em linha com a verdade. Abra a sua Bíblia em João 10:10. Eu creio que você já ouviu falar muitas vezes aí que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Algumas pessoas não suportam isso daí. Vai falar que é eu que estou inventando, mas confira aí na sua Bíblia e verá. É o ladrão que veio
senão para matar, roubar e destruir. E você verá, em todo o contexto, desde o versículo 1 de João 10, que está falando de um cara que não é pastor. Está falando do pastor que não é pastor. Então, vamos seguir na leitura, vamos ser bem simples nos nossos comentários e vamos deixar que a Bíblia, a palavra, onde está a palavra de Deus, fale por ela mesma. Está muito claro aqui. Vamos lá. João 10, 10. O ladrão não é o diabo. Não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Mas pergunta a seu líder religioso. Peça para ele mostrar para você nas escrituras, na Bíblia melhor dizendo, aonde se encontra um indivíduo que esse tal diabo que eles pregam, que fala que foi ele que veio para matar, roubar e destruir, aonde ele matou uma única só pessoa. Não existe. Então vamos lá. Aí Jesus fala aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí eu te pergunto, pessoal, se o próprio Cristo aqui na época, o Messias, estava dizendo que ele era um bom pastor, imagina os outros pastores, imagina os pastores de hoje. Ou é melhor do que ele, ou pior do que ele. Melhor do que ele é impossível. Melhor do que ele é impossível. Olha, pessoal, eu costumo dizer nos meus estudos que nós temos que analisar todo o contexto histórico e cronológico para quem está dizendo e de quem está falando, até quando isso está prevalecendo. Vamos dar continuidade aqui, João 10, verso 12. Olha aqui. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, pessoal, o que nessa passagem está dizendo? O que não é pastor, quando vê o lobo, foge. A gente tem percebido aí, nessa pandemia, muitas vidas foram ceifadas, né? Aqueles líderes religiosos que diziam fazer vários milagres, sumiram todos, começaram a usar máscara, são os primeiros a correr para dentro dos hospitais e procurar recursos, mas em outras épocas eles se diziam ser usado por Deus e proferia cura sobre as pessoas. Aonde estão eles agora? Eu creio que essa pandemia Deus permitiu, porque tudo Deus está no controle, Deus permitiu para desmascarar eles. Porque se esses locais, não estou aqui para falar mal de ninguém, mas não vou alisar o couro desses lobos vorazes. Se esses locais fossem realmente agradáveis aos olhos de Deus, eu creio que nessa pandemia agora, lá estaria cheio, porque forçaria todos irem para lá, muitos irem para lá. Mas aconteceu o quê? Esvaziaram-se esses locais quase por completo. Então isso é uma prova bastante clara de que esses locais não é agradável aos olhos do Senhor. Isso é fato. Volto a dizer, se fosse um local agradável aos olhos do Criador, muitas lá estaria lotado. Não, esvaziaram. Infelizmente está começando uma nova onda agora. Até quando o povo não vai abrir os olhos? E esses cães gulosos são esses que fugiram aqui. Essa passagem aqui, ó, de João 10, 12. Mas o mercenário, né? Esses caras só pensam em dinheiro. E o que não é pastor são esses daí, porque Cristo falou que ele que é o pastor. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, o lobo nessa situação aqui foi essa pandemia. E esses caras que não é pastor, correram. Cadê os milagres dele? Né? Vamos continuar aqui, João 10, verso 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas.
Olha o que está acontecendo. Eu sou o bom pastor, verso 14 agora. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas sou conhecidas. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí eu te pergunto, pessoal, qual é o pastor intitulado aí, pastor que já deu a vida pelas as ovelhas? Se bem que nós hoje não somos ovelhas, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, nós não somos mais ovelhas. E nem Cristo é mais pastor. Nós iremos ver mais para frente aqui. E nem ele é mais pastor. Mas estão rebaixando ele. Estão chamando ele de pastor. Ele não é mais o pastor das ovelhas. E nós não somos mais ovelhas. Agora aqui nós chegamos no versículo propriamente dito. João 10, verso 16. Diz assim, ó. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Aí eu te pergunto, quantos pastores se encontram por aí? Aqui está falando que haverá um só rebanho. Alguém joga isso aqui para o futuro. Mas eu vou provar que essa mensagem de Jesus de Nazaré, dos 12 discípulos, não era para nós nos dias de hoje. Não é para nós nos dias de hoje. As pessoas estão jogando isso aqui para o futuro. Quando morrer... Não, lá não precisa mais de pastor. O próprio Cristo disse que lá nós seremos como anjo. Então, não tem necessidade lá de ser alguém pastor e ovelha. Não tem como. Então, essa mensagem aqui era para aquela época. Para aquela época. Logo, logo a gente vai chegar aonde fala acerca de que essas mensagens eram para o povo de Israel. Então, aqui no versículo João 10, verso 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a este, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e haverá um rebanho e um pastor. Agora, tem muitas igrejas que estão sendo divididas cada vez mais. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que haverá um só rebanho, um só pastor. E isso daqui não é lá no céu. Volto a dizer, não é lá no céu, porque Jesus disse que quando morrermos, lá nós seremos como anjo. Então isso aqui só pode ser aqui na terra, e foi aqui na terra. Algumas pessoas estão futurizando isso aqui, mas não tem coerência com a palavra de Deus. Não tem coerência, não tem fundamento. Vamos lá. João 10, verso 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Olha, abençoado, não sou eu que escrevi o que está escrito aqui. Não sou eu que escrevi. E olha o que diz Isaías. E Jesus também disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. São pastores. Não sou eu que disse isso daí. Eu não sou pastor. Eu não tenho título, eu não tenho diploma de pastor. Eu não sou. Eu sou uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Olha aqui. Eu queria que alguém do sistema, que faz parte de uma denominação, dissesse que isso daqui não está falando de pastor. Eu creio que está na Bíblia deles também. Mas só que quando chega aqui, pulam. Passa para outro versículo. Porque isso aqui jamais vão ser lido lá. Olha aqui. Isaías 56, verso 11, diz assim: esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores. Não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas lendo. Que nada se compreende, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Isaías 56, versos 11.
Não sou eu que escrevi isso daqui. Não sou eu. Eu duvido que você já leu essa mensagem aqui dentro de uma denominação religiosa. Eu creio que muita gente vão me apedrejar, vão falar, mas eu estou apenas lendo e fazendo e tecendo meus comentários. Comentários esses que muitas das vezes aí eu digo assim que você pode descartar, só não descarta a palavra de Deus que é verdadeira. Olha, pessoal, Jesus de Nazaré era o próprio Deus em carne e sangue aqui na terra. Ele era 100% homem e 100% Deus. Sim, isso é fato. É o verbo que se fez carne e habitou aqui na terra. Isso é fato. Só que Deus tinha um povo escolhido para ele. Deus tinha um povo escolhido para ele. É o povo de Israel. Isso sim. Mas havia um outro povo, que eram os gentios, que foram separados, desgarrados da nação israelita e se tornou os gentios. Se tornaram mais rebeldes ainda do que os próprios judeus. Anteriormente nós acabamos de ler que Jesus falou sim que ainda tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Essas outras ovelhas eram os gentios. Essas outras ovelhas eram os gentios. E que Jesus, quando morreu e ressuscitou, de ambos os povos, ele fez um. Você pode estar lendo lá em, se eu não me engano, Efésios 2, do 14 em diante. Lá ainda fala também que somos da família de Deus. Então, havia os judeus e os gentios. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. Era a nação santa. Os gentios não, eram aquelas ovelhas desgarradas. Então, quando Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ele estava se referindo aos gentios, que não era do aprisco, ou seja, não era de Jerusalém, de Israel. Ele estava se referindo aos gentios. A mensagem de Jesus de Nazaré, a mensagem dos 12 e depois dos 11 discípulos, não era mensagem gentílica, não era uma mensagem para os gentios. Não vou dizer que nós somos gentil hoje, porque hoje nós se tornamos uma nação só. Mas eram os gentios da época. A mensagem dos 12 discípulos, depois dos 11, de Jesus de Nazaré, era uma mensagem para os judeus. Como que eu provo isso? A própria palavra de Deus disse aqui em Mateus 15, 24. Olha aqui o que está dizendo. Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mensagem aqui, ela está se referindo a uma mulher cananeia que vinha clamando atrás de Jesus de Nazaré. E os seus discípulos disseram, Jesus, despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele ficou calado até que chegou um dado momento que ele falou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a mensagem dele não era para aquela mulher cananeia. Eu costumo dizer que o período da passagem de Cristo, de Jesus de Nazaré aqui na terra, foi um período transitório entre lei e graça. É como se fosse aí entre a passagem de um governo para o outro. Era um período transitório de lei para a graça. Hoje nós estamos na graça de Deus. Hoje nós vivemos a graça de Deus. Se você analisar, você, sem os olhos da religião, você vai ver lá em Mateus 26, 28, Jesus fala claramente, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto. Só que as pessoas costumam achar que Jesus está ensinando a tomar Santa Ceia. Não é Santa Ceia. Ali Jesus está anunciando o Novo Testamento, que só tem validade após a sua morte. E nós hoje já estamos no Novo Testamento. Hoje nós já estamos no novo pacto, na nova aliança. Hoje nós já reinamos em vida. Algumas pessoas se sentem
assim, mas você está falando heresia, reinar em vida, é porque as pessoas estão pensando, sabe em quê? As pessoas estão preocupadas com coisas materiais. As pessoas estão preocupadas que reinar em vida é ter carro, moto, e andar de jatinho, ir para a praia, é reinar em vida. As pessoas estão preocupadas com isso. Reinar em vida não é isso. Reinar em vida é a pessoa ter consciência tranquila das coisas, saber passar, saber viver quando está em dificuldade, ajudar o seu próximo, não pensar nessas coiseiras que algumas pessoas pensam, diabo, essas coisas, vivem atormentadas, né? Lutando para ser salvo, quando na verdade nós já somos salvos. A própria palavra de Deus diz que nós já somos salvos. O nosso espírito nunca esteve em estado de condenação. Eclesiastes disse: o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Por que ele volta a Deus? Porque você não pode voltar num lugar que você nunca foi. Você só volta a algum lugar que você já foi. Então por que volta? É porque nós já estivemos lá outras vezes. Outras vezes não. É porque nós já viemos de lá. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nesse momento, Deus é espírito. Se ele fez conforme a sua imagem e semelhança, ele fez o quê? E depois, em Gênesis 2, ele disse assim: formamos o homem do pó da terra. E ele deu forma o homem do pó da terra. Mas o nosso espírito foi feito antes da fundação do mundo. Está muito claro. As pessoas não suportam isso, mas é claro, está claro. Está bastante claro. Então o nosso espírito, ele nunca esteve em situação de condenação. O nosso espírito, agora essa carne aqui, essa aqui ela vai apodrecer mesmo, o pó vai descer à terra e o espírito volta para Deus. Vamos continuar aqui, abençoado. Vamos ler aqui de novo aqui Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré era o pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas as pessoas ainda estão rebaixando ele. E eu vou dizer daqui a pouco porque estão rebaixando ele. Porque 2 Coríntios 5, 16 disse, eu creio que é isso mesmo, daqui a pouquinho a gente chega lá. Ainda que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não é assim mais. Nós não conhecemos Cristo segundo a carne, porque ele já veio, voltou, e hoje ele habita em nós em espírito, e quando nós viemos a esse mundo, ele já tinha morrido e ressuscitado. Nós não chegamos a conhecer ele segundo a carne. Mas só que agora nós não devemos imaginar ele dessa forma. Então vamos lá, Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui fala que ele mesmo deu. Então eu não posso aqui hoje pegar e fundar uma igreja e falar que eu sou pastor, porque eu não tenho permissão para isso. Eu não tenho autorização de Cristo para isso, para falar, pastorear aqui no nome dele. Até porque, como já disse, nós não somos mais ovelhas. Nós somos filhos de Deus. E se eu estiver pastoreando aqui alguém, eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Lê Efésios 2, do 14 em diante, vai dizer lá que nós somos concidadãos dos santos, da família de Deus. Então como eu posso pegar, falar, eu sou pastor, abrir uma igreja e falar, eu estou te pastoreando, quando na verdade, em 2 Coríntios 15, 16, 2 Coríntios 5, 16 diz, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, espiritualmente. Isso nas questões acerca da palavra de Deus, mas fisicamente nós conhecemos sim uns aos outros. Nas questões espirituais, Deus olha para nós já olhando para um espírito, um corpo revestido um espírito revestido de carne,
aguardando apenas a sua redenção, a sua extração, o seu espírito ser extraído dali no tempo certo, no tempo dele, aguardando isso. Um vai embora e o outro vai descer para a terra. Então, olha aqui, abençoado, mais uma vez aqui, Mateus 10, em Mateus 10, verso 1, e Mateus 10, verso 6. O verso 1, olha o que está dizendo aqui. Mateus 10, verso 1, está dizendo assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Chamou os 12 e deu ordem para eles. Então eu não posso fundar uma igreja mais e falar que sou pastor, porque ninguém mais é ovelha. E ficar ali exorcizando as pessoas ali, expulsando o espírito, porque essa missão não foi dada para mim. Não foi dada para mim. Foi para os 12, ainda estavam os 12 aqui ainda. Ela não foi dada para mim. Olha aqui no verso 6 o que está dizendo. Mateus 10, verso 6. Mas, ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus de Nazaré era o pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Era, porque ele não é mais. Mateus 10, verso 6. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Leia todo o versículo 10 aí, entenda. Não tenta torcer. Não tenta mudar isso. Jesus de Nazaré, ele era ministro da circuncisão. Nós não devemos ver Jesus de Nazaré como o próprio Deus? Lógico que devemos. Mas a missão dele era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E para que sobra? O que sobra para nós hoje, meu? Para nós nos dias de hoje? Nos dias de hoje, Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios. Mas antes disso, vamos ler aqui, olha aqui. 2 Coríntios 5,16, olha o que está dizendo aqui. 2 Coríntios 5,16, abre sua Bíblia aí. Assim que daqui por diante, daqui quando que ele falou isso aqui? Quando foi a escrita aqui? Você tem que analisar tudo isso aqui. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Não sou eu que inventei isso aqui. Está escrito aqui. Está escrito nas outras aí, nas de vocês também. É só abrir e ler. Vai haver sim algumas diferenças mínimas aí, mas está escrito. Vou ler de novo para você entender. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, daqui quando? Na época que foi escrito. A ninguém conhecendo segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não é. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, se eu falar que Jesus de Nazaré, se eu falar que Jesus é o pastor, eu estou mentindo. Porque ele foi pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo disse em Mateus 15, 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aquela mulher cananeia que vinha clamando atrás dele porque estava com a filha lá com problema, ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, como eu disse anteriormente, o período de Jesus de Nazaré aqui na terra, eu costumo dizer que foi um período de transição, lei e graça. Ele estava fazendo essa transição. Ele estava, tanto é que ele procurava só as pessoas que andavam em situações de rejeições pelos líderes religiosos da época. Ele procurava esse tipo de pessoa, comia sem lavar a mão, e os religiosos da época não chegavam a lenha nele. Ele só andava nessas pessoas mais humildes. Eles estavam agregando essas pessoas, ajuntando. Tem aquela passagem da mulher samaritana também. Ou seja, judeus e samaritanos, eles não se misturavam. Era incrível, né? Porque enquanto os seus discípulos foi comprar alimento, Jesus ficou conversando com aquela mulher. E gerou até certa estranheza para os discípulos, porque não era, né? Então, pessoal, e
da onde Jesus estava vindo para onde ele iria, ele tinha que dar a volta. Ele não poderia passar por ali, mas ele passou. Por isso que eu falo que era um período de transição, lei para graça. E hoje nós já estamos na graça de Deus. Então, ele ali, ele já deixou uma mensagem para aquela mulher, a samaritana. A samaritana falou assim: veja que és profeta. Nossos pais adoraram no monte, vós dizeis que é em Jerusalém que adorai. E ele fala: mulher, crê-me, a hora vem. E que nem em Jerusalém, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorai o Pai. Vós adorais o que não soubeis, nós adoramos o que sabemos. O Pai, mas adorai em espírito e em verdade. Para adorar hoje é em espírito e em verdade. Não vou entrar nessa questão não, que a gente pode fazer um vídeo mais específico sobre isso daí. Vamos voltar aqui para nosso tema aqui, né? Que é: e haverá um só pastor, mas infelizmente estão todos os dias praticamente aí, né? Pelo tanto de denominações que tem no Brasil, acho que todos os dias aí estão elegendo alguém aí, pastores. Mas vamos lá. Olha o que Jesus disse aqui, em João 16, verso 2. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora quando? É hoje? Não. Naquela época. O que ele tinha muito que dizer? Que eles não iam suportar. Era a graça que foi dada a Paulo. Os discípulos não poderiam suportar isso aí. Não poderiam. Né? Tanto é que depois Paulo chamou a atenção de Pedro, né? Porque estava aí fazendo os gentios de judeus, se misturando ali. Ele chamou a atenção deles. Se eu não me engano é em Gálatas. Chamou a atenção. Então, olha aqui. Ele tinha muito o que dizer, mas ele era ministro. Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Ele não tinha como ele falar da graça literalmente naquele momento ali. Isso veio posteriormente, porque ele veio com a missão de cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele veio com a missão de levar os pecados do mundo, de resolver o problema de Adão, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro saiu. Então ele veio resolver esse problema. Ele resolveu o problema de Adão, né? Que Adão, por ele entrou o pecado no mundo, e por Jesus de Nazaré, o pecado saiu do mundo. Então, são esses outros motivos do qual ele esteve aqui nessa terra. Então, ele tinha outras coisas para dizer aos discípulos, mas eles não iam suportar. Aí ele disse a Paulo. Olha o que ele disse a Paulo. Abre sua Bíblia aí em Atos 22, 17. Veja o que está escrito aqui. E aconteceu o que? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa, sai, apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Não ia receber. Os judeus não iam receber. Então, se Jesus também tivesse falado algumas coisas que ele falou para Paulo, que Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu, ele fala na terceira pessoa, né? Eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo não sabe, se fora do corpo, ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Ele fala de uma terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Então, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. São as palavras que Jesus disse aqui em João 16, 12, que ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós agora não podeis suportar. Ele falou para Paulo, e Paulo estabeleceu, veio e anunciou a graça, essa que nós vivemos aí hoje. E muita gente recusa aceitar. Muita gente, as pessoas não querem aceitar. As pessoas procuram rejeitar. Você vê algumas pessoas aí que fazem parte de uma denominação, quando abre a Bíblia já vai lá na lei. Porque o terror, para muitos aí, é as 14 cartas de Paulo. Então vamos continuar aqui, olha aqui. Atos
22, 18. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. São aquelas palavras que Jesus disse, né? Que tinha muito que falar ainda, mas eles não iam suportar. Vamos lá, 19. E disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Esteve, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Olha o que ele disse aqui, o que o Cristo ressuscitado diz. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ou seja, a mensagem dos 12 discípulos, depois dos 11, depois entrou Matias, que não teve um trabalho relevante, tanto é que a Bíblia não narra. A mensagem de Jesus de Nazaré era uma mensagem para os judeus. A mensagem dos 11 discípulos, 12 depois dos 11, também era para os judeus, como nós já vimos aqui. E a mensagem universal e para os gentios é essa mensagem que Paulo nos trouxe, do terceiro céu, a palavras inefáveis, né? As 14 cartas de Paulo, são elas. Ela sim é a nova aliança. Ela sim é o novo pacto que foi estabelecido, que já está valendo, ó. Mas as pessoas recusam aceitar. As pessoas estão vivendo em um novo pacto, na nova aliança, no Novo Testamento. Estão vivendo dentro de um ambiente que não era para ele viver do jeito que está vivendo. Ou seja, a pessoa é rica, mas estão vivendo em situação de pobreza. Por quê? Porque estabeleceram, porque aplicaram em suas mentes coisa da antiga aliança, que era uma aliança de morte e condenação, o antigo pacto. Era de morte e condenação. 2 Coríntios 3, verso 4. Ó, prestem atenção. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, que não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Não é de mim que estou aqui lendo isso aqui. Eu poderia estar aqui falando tantas coisas bonitas aqui para enganar muita gente. De repente estaria chovendo de comentários, de amém, dando glória, pulando, reteté e pronto. Mas não, são palavras inefáveis, as pessoas não suportam. Fala, quem é esse cara? Não está de terno e gravata, não está rodopiando, não tá falando em língua. Então as pessoas acham estranho. Esse cara aí estava cantando até pouco tempo, agora já está aí falando de Deus, quem é ele? Vem com essa mensagem diferente. Não, pessoal, está tudo aqui, ó. É que está sendo escondido de muitas pessoas e muita gente sabe e não tem coragem de falar. E quando tem coragem de falar, as pessoas recusam ouvir, porque acostumou a ouvir só palavras bonitinhas. E essa aqui é uma palavra maravilhosa, mas só que as pessoas recusam ouvir, porque acostumou de uma forma, ouvindo só de um jeito. Ele não está de terno e gravata, ele não está falando em língua, e aí vai. 2 Coríntios 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Hoje nós somos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata aqui, abençoado, essa letra que mata aqui era a lei de Moisés, porque era uma lei de condenação e morte. Eu quero fazer uma live falando acerca dessas passagens aqui, que é muito importante. As pessoas estão vivendo aí na nova aliança em forma de velha aliança. Certa vez Jesus falou assim, não se deita vinho novos em odres velhos. Ou seja, não se deita a nova aliança na antiga, nem na antiga na nova. Não pode misturar. Nós não podemos fazer isso daí. E hoje nós temos a liberdade, porque a palavra de Deus nos concede aqui, ó,
2 Coríntios 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Vós sois, já somos a carta de Cristo ministrada por nós. Paulo está falando disso, né? Por que isso serve para nós nos dias de hoje? Porque é uma palavra universal. É uma palavra universal. O que Paulo está falando aqui para os gentios, para os coríntios aqui, mas é uma palavra que serve para nós hoje. E nós, para ministrar a palavra de Deus hoje, nós não precisamos de um crachá e nem de uma carteirinha, nem de carta de apresentação. Não precisamos. Porque aqui, eu já estou dizendo aqui, ó, que nós somos eu li anteriormente, vós sois a carta escrita. Porque já é aqui mesmo, 2 Coríntios 3,3, está dizendo aqui, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que quer dizer isso aqui? Não de tábua de pedra, mas do coração. Quando fala não em tábua de pedra, está se referindo à lei de Moisés, que foi escrita nasquelas tábuas de pedra. E quando fala, mas nas tábuas de carne de coração, é no entendimento. Não é literalmente no coração. É no entendimento. Então nós hoje somos a carta escrita, não por mãos de homem. Olha, pessoal, estamos terminando aqui, né? Mais um vídeo, né? E haverá, o título aqui, e haverá um só pastor, mas lamentavelmente está cheio por aí. Está cheio por aí. As pessoas se deixam levar por vestir bonitinho, falar bonito. Hoje eu estava vendo aí um vídeo de um abençoado que enviou para nós aí. O cara fala bem, veste bem. E daqui a pouco eu vou falar. Aguarda aí, fica lendo o nome das pessoas e vai, deixa like, deixa like, deixa like. É assim que vai pedindo. Essas são as pessoas boas para muitas aí. E engana muita gente. E deixa lá depois o nome da conta para ajudar, para pedir ajuda. Aqui eu não vou fazer isso não. Aqui eu não vou fazer isso não. Porque Deus me deu, de graça recebeste, de graça dai. Ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Estamos terminando aí mais um estudo. E haverá um só pastor. E nós hoje, né, ficamos sabendo que Jesus já não é mais pastor. E nós não somos mais ovelhas. Nós nunca fomos ovelhas. Porque nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus falou, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele era o pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não em nós. Nós já nascemos depois que as ovelhas foram reunidas e se tornaram filhos de Deus. E nós hoje somos filhos de Deus. Jesus não é mais pastor. Ele é o próprio Deus que desceu carne e sangue e morreu, ressuscitou e hoje está na glória. Ok? Se inscreve no canal, deixe seu like, faça o seu comentário. Graça e paz. Graça e paz.